Boa tarde, tudo bem com vocês? Eu aqui na companhia do meu filho Vitor, e eu ia dizer quase que eu falei do meu filho Jean Lourusso, também dá na mesma porque ele é um filho do coração. Eu aqui na companhia do Vitor e junto ao Jean, que está aqui operando para levar a vocês um programa sobre espiritualidade. E a gente vai falar sobre, vou tentar falar sobre muita informação sobre isso, de acordo com os e-mails que vocês me mandam. Eu seleciono as perguntas que são, às vezes, que tem mais repetição e trago para o programa, então, todo domingo, sempre explicando e orientando sobre espiritualidade. Então, se você não me conhece, se é a primeira vez que você está vendo, eu sou a Mônica Bonfilho, eu sou uma espiritualista, já estudo e ensino, sou professora de espiritualidade há 38 anos, tenho os livros publicados, faço programa aqui na Rádio Mundial e também sou astróloga. Então, vamos começar. Primeira pergunta que fizeram para mim é assim: Mônica, o que a espiritualidade fala sobre o homossexualismo, ou ser lésbica, ser uma pessoa que gosta, uma mulher que gosta de uma outra mulher, ou um homem que gosta de um outro homem? Para a espiritualidade, para nós que estamos inseridos na espiritualidade, no espiritismo, em outras religiões voltadas mais para essa questão mais espiritual, é absolutamente normal. Então, assim, a gente tem alguma imposição, alguma negação de algumas religiões, mas para a espiritualidade isso é absolutamente natural. Inclusive, Bezerra de Menezes, ao passar uma informação para o médium, para o grande médium Divaldo Franco, ele disse e explicou que tudo isso é natural, que nada pode ser considerado errado e que, na verdade, isso é uma escolha do espírito. E uma coisa que muita gente acha errado também, que fala de modo errado, por exemplo, um rapaz homossexual, hoje não quer dizer que em vida passada ele possa ter sido mulher. Ele pode, por opção espiritual, enquanto ele estava em forma de espírito, ele pode ter optado em voltar assim, gostando de um outro homem. A mesma coisa acontece com uma menina que acaba gostando de uma outra menina. Mas não necessariamente que esse rapaz, tenha sido mulher. O que, nesses casos, por exemplo, os transexuais, sim. Ele pode ter sido uma moça numa vida passada e ele retorna, então ele tem essa disposição para ser trans, tanto meninas como meninos, né? Aliás, eu tenho 4 pessoas que, inclusive, estou dando o maior apoio, que eu faço o mapa astral. Eu tenho 4 pessoas que eu estou acompanhando a transição. São 2 meninos e 2 meninas. Então, para deixar claro, a espiritualidade não vê absolutamente nada contra. Eu lembro, 30 anos atrás, eu fazia cerimônias, os rituais, eu era cerimonialista e eu fazia os casamentos de homens com homens, mulheres com mulheres. Eu fiz isso muitos anos, enquanto eu estava em São Paulo, durante 23 anos. Eu achava sempre muito lindo a espiritualidade e, inclusive, muitas pessoas homossexuais, lésbicas, elas procuravam o conhecimento dos anjos, porque o anjo também, ele não diz nada a respeito que isso é condenável. Aliás, uma coisa que eu até queria comentar com vocês, semana passada nós falamos sobre anjos, né? E até uma pessoa, ela estava impondo muito, uma pessoa lá no Face, impondo muito a condição de Jesus e os anjos, que os anjos são, só Jesus pode condizer o que os anjos devem fazer, mas eu já vou falar sobre isso. Eu acho que tem muita crítica, a gente passa por muito problema, a vida já é quase que um purgatório diário. Eu acho que a gente tem que tentar amenizar os problemas que a gente tem na vida. Então, assim, é entender, respeitar esses nossos amigos, esses nossos irmãos, heterossexuais, homossexuais, o branco, o negro, o marrom, o cinza, o lilás, gente, é tudo a mesma coisa. Então, abrir essa mente e entender que o espírito, o piro, informa. O que é piro? Piro é fogo. O que basta são as nossas ações, o nosso caráter, a nossa ética, a nossa conduta. E não importa, gente, eu acho que isso é tão... É bobagem, como eu já falei isso em outros programas. Eu, antes de fazer o programa, eu sempre dou uma volta aqui na Paulista com a Augusta, e é lindo, eu acho que é super democrático, né? Principalmente essa região aqui,
Você vê casais héteros, casais homo, as meninas, as lésbicas, quer dizer, todo mundo trafegando. Uma vez, inclusive, eu contei isso para vocês, eu estava na Paulista e tinha uma senhora muçulmana, inclusive ela estava com o paninho, né? A filha, mas assim, na mesma linha. Era um casal de meninos, um casal de meninas, e ela dando de mão dada com a filhinha também, com aquele paninho da tradição islâmica. E todo mundo caminhando muito bem. Isso eu acho muito legal aqui no Brasil, que o Brasil tem por excelência o ascendente em Aquário, que dá essa ideia, então, da liberdade e também da democratização. Infelizmente, nós somos o país que mais mata trans no mundo. E, por curiosidade, eu acabei sabendo também semana passada, quando eu estava olhando os textos que eu queria desenvolver, o Brasil olha que coisa, é o país que mais se vende pornografia com trans e é também o mais que mata. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo. Acho que tem muita gente que precisa, na verdade, de terapia, né? Tá bom? Deixa eu fazer mais um comentário. Quando eu escrevi o livro Almas Gêmeas, que inclusive eu me baseei no livro A República de Platão, Platão viveu em 400 antes de Cristo. A sociedade daquela época eram de casais homossexuais, sabia? As mulheres, elas eram tidas como inferiores, tais quais os animais. Então, há uma vertente espírita que diz que as pessoas que viveram na época de Platão, elas estariam retornando na condição homossexual como viveram na época de Platão. É mais só uma curiosidade para colocar para vocês, né? Inclusive, quando eu lancei o livro Almas Gêmeas, eu lembro que eu fui no Gugu para lançar, ele falou, mas o que é alma gêmea? É amor de primo com prima, de irmão com irmã? Eu falei, não, é o amor entre duas pessoas que pode driblar, que pode expandir de uma vida para outra. E o livro foi um sucesso, ele ficou como best-seller durante 1 ano e meio na revista Veja, na Folha de São Paulo, no Estadão. As pessoas queriam saber sobre isso, muito bacana. Então, desde a época de Platão, quando a gente começa a entender essa vertente também, e me perguntam muito se os homossexuais teriam alma gêmea. Claro que sim. Tanto a menina que gosta de menina, quanto o menino que gosta de menina, é natural. O Chico Xavier também, ele coloca a mesma coisa, ele pauta e fala igual Bezerra de Menezes, né? E só como curiosidade, em 1990, que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, desclassifica a homossexualidade como doença. Porém, ainda se propaga a ideia de promover em algumas igrejas a cura para a homossexualidade ou para o lesbianismo, o que, na verdade, não é doença, é um erro que eles estão tentando fazer, que é um absurdo também na nossa visão espiritualista, tá bom? Outra pergunta. Deixa eu contar para vocês, eu queria falar sobre Anjos da Humanidade. Se você que está me vendo, que está assistindo, aliás, eu esqueci de falar, você pode ir então no Facebook agora, escreve lá, Rádio Mundial, você vai me ver agora ao vivo e depois o Jean vai publicar lá no site, na editora Companhia dos Anjos, ele vai colocar depois o vídeo para vocês assistirem, tá bom? Então, se você nasceu no dia 31 de maio, 12 de agosto, 24 de outubro, 5 de janeiro e 19 de março, você é considerado pela Cabala, pela angelologia cabalística, como um anjo da humanidade. A princípio, vocês seriam anjos terrenos, vocês teriam uma missão a cumprir, e por isso não teriam aquele nome do anjo cabalístico. Então, se você nasceu em 31 de maio, 12 de agosto, 24 de outubro, 5 de janeiro e 19 de março, você é um anjo da humanidade. Mas você pode encontrar o nome do seu anjo da guarda, o nome cabalístico, através da hora que você nasceu. Por exemplo, o meu anjo da guarda é o 41, mas o anjo da hora, que é o anjo da moral, é o 46. Então, você pode ir pelo anjo ligado à sua moral. Você pode conhecer e saber sobre isso no livro Anjos Cabalísticos, certo? Quem é um anjo da humanidade, se você nasceu nessa data? Quando o estudo da angelologia cabalística foi criada no século V, gente, faz muito tempo, depois aí ele ficou esquecido, ele tomou força no século XII e XIII. É muito antigo. Essas pessoas que nasceram nesses dias, eles eram quase que separados da família para serem professores da Cabala, professores da espiritualidade, eles eram orientadores das questões religiosas. Então, eles passavam a vida inteira em lugares reservados para estudar sobre isso, sobre os anjos.
Hoje em dia, isso se perdeu. Então, quando alguém pergunta para mim, Mônica, eu sou um anjo da humanidade, o que eu posso fazer de bom? Eu falo, só de você não arrumar encrenca já tá bom. Se você ser solidário, ser um anjo, um recadeiro mensageiro das pessoas, melhor ainda. Se você tem na sua casa também uma outra pessoa que nasceu nessas datas que eu te falei, cresce que vocês fizeram uma aliança com Deus. Mas qual que é a proposta e o propósito? Você deveria o quê? Ser professor de algo. Das ciências, da temática espiritualista é um bom caminho, da espiritualidade, do espiritismo, ou de uma outra vertente, pode ser do reiki, do que você quiser. Mas a sua missão em si é propagar o conhecimento dos anjos e da espiritualidade. Agora, geralmente, quem é um anjo da humanidade sofre muito no começo da vida. Eu tenho um sobrinho meu que é um anjo da humanidade. Olha, ele penou. Hoje ele está muito bem. Hoje, inclusive, ele é chefe de gastronomia, ele está bem. Mas ele teve uma infância muito difícil, ele teve uma adolescência e pós-adolescência também muito complicada. E quando eu pergunto na sala de aula quem é um anjo da humanidade, a pessoa levanta, ela já baixa a cabeça, querendo dizer, é uma honra ser um anjo da humanidade, porém é muito difícil. Ou seja, você tem que entender que você veio para dar aula sobre alguma informação, tanto no mundo espiritual ou no mundo mundano, no mundo material. Tá bem, certo? Outra pergunta. Eu tenho sentido nos meus mapas de um ano para cá, um ano e meio para cá, um aspecto que tem apresentado muito no meu mapa é um grau chamado Libra 29. O que é Libra 29? Primeiro, eu já sei que ou o meu cliente está pensando em fazer vasectomia, ou, na verdade, ele tem uma certa preguiça de namorar. Você fala, Mônica, como assim? E eu acho que está acontecendo uma tendência mundial das pessoas cada vez mais fazerem menos amor. E eu vi um documentário na Globo News, inclusive o locutor, o Pedro Bial, ele faz a locução. Na Ásia, a cada dia, cada vez mais, os casais japoneses eles estão deixando de namorar suas esposas e seus esposos estão partindo mais para uma convivência quase de uma irmandade. Isso eu estou sentindo que está começando a acontecer no Brasil de um ano e meio para cá. Aí eu te pergunto, isso é ruim ou isso é bom? Depende do casal. Então eu tenho algumas mulheres que reclamam, ou os homens também, porque as mulheres de repente não estão querendo nada. E aí eu lembrei que na década de 90 eu dava curso, ministrava curso. Eu fiz 10 anos de curso, de aulas de Tantra. Tanto que eu atendi uma senhora na sexta-feira, ela super bonita, muito jovial, com 65 anos, cabeleireira maravilhosa, uma pessoa muito inteligente, muito forte, né? E eu fazer um comentário também. Toda pessoa que depende da parte financeira diária para poder viver, se alimentar e tudo mais, ela consegue ter uma vida mais forte, ela fica com um padrão, nada muda, nada cai, interessante. E eu sinto que há um dificultador as pessoas que têm aposentadoria, recebem pensão do pai, alguma coisa assim, aquelas pessoas que saem pouco, que não precisam defender o pão de cada dia, eu sinto um declínio maior. E as pessoas que têm todo dia, que têm que ganhar o pão de cada dia, elas têm um vigor. E essa senhora, essa moça, essa querida, ela falou, meu marido inclusive fez o curso de Tantra com você na década de 90. E o Tantra, o que fala? Ele diz o seguinte, que o ato sexual, a finalização do ato sexual, ele não precisa ser feito com tanta frequência. O Tantra, ele celebra a vida, né? O Tantra, ele fala dos aspectos físicos, o aspecto físico-mental e espiritual. Ou seja, o Tantra, ele vai mais para o toque do que o ato sexual em si. Então, eu acho que o mundo está indo por um caminho que se cobra o parceiro ou a parceira para ter uma noite super dinâmica, super louca e tal, e de repente o aspecto do Tantra que visa mais a parte espiritual é uma coisa mais tranquila, é mais voltada para o toque. Então eu queria que vocês refletissem também que de repente o Tantra não se importa nessa finalização. O Tantra, ele estuda desde você tomar um copo d'água, a roupa que você veste, a comida que você come, e você vai celebrando todo dia a tua união com o seu parceiro, com a tua parceira. A relação sexual, ela não pode ser um martírio, ela não pode ser uma coisa que
sabe, que canse o outro, que deixe o outro irritado, né? Tanto que eu falo também nas palestras que nós ficamos mais tempo na vertical do que no horizontal. E outra coisa para os casais que estão me ouvindo, acredita-se, por questões biológicas, fisiológicas, genéticas, enfim, tudo que você imaginar, que os casais eles têm um pique para namorar até 2 anos e meio, 3 anos depois que se casam, ou depois que começam a namorarem. Depois disso, começa a haver, não é que há um esfriamento, mas vai havendo um equilíbrio, vai havendo uma harmonia onde predomina o amor como se fosse de irmãos. Então, não se sinta mal se você não tiver vontade de namorar sua esposa, aí a esposa fica encucada, encafifada, achando que o marido está traindo. Eu faço atendimentos para maridos, para as mulheres. Quando eu escuto a versão dele, eu vejo no mapa que ele não tem outra pessoa, mas ele não tem vontade. Então, nada pode ser obrigado. O Tantra não obriga ninguém a nada. Mas quem estiver interessado, procura no Google o Tantra. O Tantra prioriza mais o toque, a massagem. O Tantra prioriza muito a massagem. É uma coisa mais amiga de brincadeira do que necessariamente, por fim, a relação sexual, tá bom? Lembrando que nós temos as almas gêmeas, né? Quando há compatibilidade entre a união sexual e o bom convívio. As almas irmãs são pessoas que não têm a questão do sexo. Geralmente pode ser um irmão teu, uma irmã, são almas companheiras, mesmo um amigo ou uma amiga sua. A gente tem as almas kármicas, que tem aquele calor da sexualidade e muitas vezes acaba dando mal. Eu tenho muita cliente minha que acaba se apaixonando por uma pessoa sexualmente e na vida normal acabou não tendo afinidade. E ela, na verdade, eu acho que há uma confusão entre o amor sexual e o amor normal. E isso acaba implicando em problemas de possessão, do karma. Tanto que o Tantra explica o seguinte: quando você mantém uma relação sexual com alguém, você adquire o karma daquela pessoa. Portanto, veja bem com quem você está saindo e com quem você está se deitando. Outra coisa que o Tantra também ele prioriza, quando você for manter uma relação sexual com uma mulher, não a tenha quando a mulher estiver no ciclo menstrual, porque você adquire com mais força o karma dessa mulher. É curioso, mas como curiosidade, a filosofia do Tantra, muito bonito. Há milênios existe essa filosofia. Eu estudei, dei aula, inclusive as pessoas confundem muito com pornografia, que não tem nada a ver. O Tantra prioriza a harmonização dos casais e como é que eles podem se encontrar e ter uma vida mais feliz. E geralmente eu encontro alguma questão relacionada a problema entre os casais de sexo, geralmente quando no mapa aparece o grau Libra 29. Muito bem. Vamos para outra pergunta. Tem uma pergunta aqui bem interessante. Ó. Uma pessoa perguntou assim para mim: Mônica, o que você acha da cremação? Eu, particularmente, gosto da cremação, dos ritos de cremação. Não sou muito familiarizada com ir ao cemitério para fazer o culto aos ossos, né? Os meus pais, sim, eu acompanhei os tios, eu acompanhei eles indo nos cemitérios. Mas, assim, eu sou mais adepta, segundo a espiritualidade, da cremação. O que é cremação? A cremação indica que eu quero acabar com um corpo e cujo fim vai ser, então, as cinzas. Isso é uma prática muito difundida na Índia, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Dinamarca, no Japão, mais recentemente, de uns 10 anos para cá, na Argentina. No Brasil, não muito, porque nós temos uma tradição da cultura hebraica, né, hebraico-judaica. Então, nós acabamos tendo uma herança nesse sentido. Mas, assim, eu acho bem interessante. Eu, quando desencarnar, meu filho já sabe que eu quero ser cremada. Ele também me disse que sim, ele também quer. E é uma prática vista pela espiritualidade de uma forma muito, muito, muito interessante e muito importante. Os judeus não fazem cremação, os islâmicos também não, e se você não sabia, os católicos também podem cremar. É uma prática aceita desde 1963, só que para o catolicismo você teria que levar suas cinzas e enterrar as cinzas no cemitério. Já a espiritualidade em si aceita a cremação, e muita gente me pergunta se isso faz mal para o espírito, se o espírito sofreria. O espírito não sofre nada, gente. Ele já começa a fazer uma transição minutos antes de você desencarnar, ele vai se desligando, ele assiste a forma como você vai
desencarnar, ele vai para outro plano, para ele tanto faz ser cremado ou ser enterrado. Eu, particularmente, eu não tenho afinidade nenhuma com questões de cemitério, para mim é o culto aos ossos, não gosto, é uma coisa que desde pequeno nunca gostei. Já tenho os indicativos da cremação, já passei para minha família, e é uma questão muito pessoal, tá bom? Tem tanta pergunta que vocês me mandam. Olha, são várias perguntas. Você pode mandar sua pergunta que eu vou responder. Primeiro eu seleciono, eu tenho uma equipe minha que seleciona. Você vai mandar o seu e-mail com a tua dúvida para o e-mail m.buon@terra.com.br. E a minha irmã que trabalha comigo, ela falou: Mônica, na semana passada você não explicou direito sobre o mapa astral, as pessoas tiveram um pouquinho de dúvida. Então, deixa eu explicar para vocês como é que funciona. O meu mapa astral, eu sou autodidata em tudo que eu fiz na vida, desde a astrologia, o jogo de búzios, o tarô. Eu sempre aprendi tudo sozinha, eu não tive professores, eu acabei aprendendo, escrevi os livros e tudo mais. O mapa, ele tem a duração de 50 minutos. Você vai me ver durante 50 minutos, você vai me ver no Skype. Você vai me passar dia, mês e ano, o horário de nascimento, cidade que você nasceu e cidade atual. Eu vou fazer uma composição e estudo do que está acontecendo na tua vida. Eu escrevo, são 4 folhas. Porém, essas 4 folhas eu não mando para você. São só itens, né? Eu acabo não mandando, senão você não vai entender nada. Fica comigo, eu vou perguntando sobre cada item, você vai me dizendo o que está acontecendo. Quando chega mais ou menos 35 minutos, muitas pessoas falam para mim: Mônica, você já falou tudo que eu precisava ouvir. A maioria. Com 35 minutos, não chega a dar 40. Aí eu vou para o tarô para tirar a última dúvida e finalizo com 50 minutos. Então, você precisa ter o Skype, porque eu não faço por telefone, não respondo por e-mail. E por Skype eu falo como eu estou falando aqui na rádio. Você vai me ver, vai gravar no seu celular. Geralmente as pessoas estão no quarto dela, na sala, elas estão me vendo, ficamos conversando. É sempre maravilhoso, é uma experiência muito bacana. Eu acho assim, sem falsa modéstia ou com falsa modéstia ou não, mas assim, o meu trabalho é muito bom, responde tudo o que você quer saber, você tem margem para perguntar tudo o que você quer saber. Então, você não recebe nada por escrito, nós ficamos ao vivo 50 minutos, você pode fazer o pagamento no site. Você pode parcelar, inclusive, em 10 vezes, e é um investimento muito útil para você está com dúvida se você vai ficar com aquele namorado ou não. De cara eu já falo sim ou não. Às vezes tem coisas tão complexas amarradas e você fica com a pessoa, por mais tumultuado que esteja. Ou o contrário, eu falo: não, você não vai ficar com ele. Você vai retornar com o antigo, dou a característica do rapaz ou da menina, enfim. E dou a característica de quem você vai ficar, a profissão que você vai abraçar, qual é a sua melhor vocação, se você vai para o exterior, se você não vai, o que você vai se dar bem, como é que está pai e mãe. E na minha consulta eu aproveito e vejo o mapa também, eu consigo ver na hora o mapa dos seus filhos ou da tua esposa, eu dou uma geral, vejo a missão de vida, vejo vidas passadas também, e eu falo muito rápido, então você vai ter aí muita informação em 50 minutos, tá? Se você quiser ter mais informações, você pode ir no site, que é o www.companhiadosanjos.com.br, ou dar uma ligadinha de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia, e depois da 1h30, 2 até umas 5h30, 6 horas. Você vai ligar no 011 4708 1950. E eu não estou em São Paulo. Eu estou entre São Roque e Sorocaba. Eu moro numa casa, numa reserva florestal de difícil acesso, por isso que eu não abro para presencial. Então, basta você ter um Skype. No seu celular, você vai na loja e pede o Skype, é um acessório, é um aplicativo, é um aplicativo gratuito, baixa. Se você não entende nada dessa tecnologia, pede para sua filha, para o seu filho, para o seu marido, para sua esposa, você baixa e na hora você vai me ver ao vivo. Aí é bacana, porque no final da consulta é o marido que passa a dar tchau para mim, é o filho que passa a dar um oi, a gente senta, conversa, é super bacana. Vale a pena sim você conferir, é uma ferramenta muito importante de autoconhecimento, tá bom? Acho que eu falei tudo, lembrando que os livros estão à venda na Saraiva e qualquer coisa você liga pra gente no 011 4708 1950, tá bom? Semana que vem eu volto
para mais um programa Mônica Bonfilho, falando sobre temas espiritualistas. Eu espero você, então, domingo que vem, para mais um programa. Namastê, gratidão. Até domingo que vem. Fiquem com Deus. Obrigada.